Boa noite. Boa noite, Gina. Boa noite, meninas. Hoje nós vamos recomeçar com o estudo do Evangelho. A gente parou há algum tempo, entramos em outros assuntos e agora vamos voltar, a dar sequência. Não é bem estudo, mas a reflexão do Evangelho. E hoje eu começando o Evangelho pela introdução, parte bem inicial. Vamos pedindo a espiritualidade maior, os nossos mentores que estejam conosco, por todos nós aqui já presentes, por todos que vão assistir depois. Que Jesus esteja com cada um de nós na interpretação, na reflexão dos ensinamentos deixados por Jesus, por Kardec neste Evangelho. E então, eu fui automático começar o Evangelho pelo início, pelo capítulo 1, que é não vim destruir a lei. Só que aí eu observei que nós temos introdução no Evangelho e eu senti de ser muito importante, inclusive eu nem lembrava da introdução, quais os ensinamentos que tinha na introdução, e eu resolvi fazer desde ela. A introdução fala sobre o objetivo desse Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Kardec ou decodificado por Kardec, E ao ler a introdução eu vi quão é importante a gente estar aqui fazendo esse trabalho de divulgação, essas lives, fazendo o Evangelho em casa, na casa espírita, em qualquer lugar, para a gente entender, então, os objetivos. O Evangelho, essa introdução nos fala: boa noite, Sebastião, bom te ver por aqui. Anotei alguns pontos aqui, o capítulo é bem extenso, bem grande, então vocês podem estar lendo depois. Mas eu anotei alguns pontos que eu achei bem interessante, bem impactante assim para nós. E inclusive, como eu disse, a razão de nós estarmos aqui, nós da Casa Fraterna, insistir tanto nessa divulgação, nesse trabalho de evangelizar. A gente costuma dizer que o nosso Evangelho não é para muitos, mas é para um. Se um de vocês, aqui ou depois, forem tocados no coração com alguma frase que eu disser, com algo de importante, já valeu, nossa iniciativa, que nós trabalhamos de um por um, com muito amor, com muito carinho, que vocês recebam aí, de verdade. Mas sim, a introdução nos fala que as matérias dos evangelhos dividem os ensinamentos em 5 partes. Os atos, é os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviam para a fundamentação dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Então foram 5
partes que o Evangelho se dividiu, né? E também traz o Evangelho que essas 4 primeiras foram objeto de controvérsia. Muitos debateram, criaram suas próprias regras, ideias, conceitos, porém a última, que é os ensinamentos morais, permaneceu intocável, né? E aí, vendo como um código divino, né, até a incredulidade se inclina diante desse código moral deixado por Jesus. E todos os cultos, todas as religiões, todas as seitas, elas podem se encontrar nesse mesmo ensinamento. Esse capítulo, né, de introdução fala muito sobre isso, de que os ensinamentos de Jesus, do Espiritismo, que os ensinamentos do Espiritismo são baseados nos ensinamentos de Jesus, são trazidos, são revividos, né, os ensinamentos. Ele está para a humanidade, eu sempre falo isso, e esse capítulo reforça inúmeras vezes, né, que esse Evangelho vem reforçar os tratados da moral evangélica de Cristo, em que muitas outras literaturas vieram trazer essas informações, mas de uma forma mais moderna, mais alterada. E o Evangelho ele tem o objetivo de trazer esses ensinamentos, como ele fala, de forma primitiva, simples, que representa também encanto e simplicidade. E por que o Espiritismo vem trazer, então, essa chave que não se encontra em outros locais, em outros ensinamentos? Porque todo esse ensinamento foi trago pelos Espíritos. E os Espíritos é que têm a visão futura de tudo isso. Se a gente tivesse essa orientação moral baseada em nós, no Itai, baseada em nós humanos, então os ensinamentos seria de um ponto de vista material, porque nós vemos o que está na matéria, mas esses ensinamentos foram tragos pela espiritualidade, pelos espíritos, que têm a visão muito além dessa matéria. E também nesse capítulo traz esclarecimento de tudo isso, né, de como que foi feito, né, toda essa obra, que foi através de diversos médiuns, em diversos locais, né, diversos países, e esses médiuns não se conheciam, né, eles eram desconhecidos uns aos outros e de países diferentes. Então, a autenticidade, a originalidade dessa obra é muito verdadeira e por isso que ninguém contesta. Fala muito aqui, né, que assim, se a gente ouvisse um médium, um espírito dizer alguma coisa, inclusive essa orientação, duvide, questione se isso é verdade, porque a única verdade, como diz aqui, a única certeza de que a orientação espiritual é verdadeira é por essa prova onde que diversos médiuns desconhecidos entre si, em diversos locais distantes, que comunica e confirma a mesma informação. O Evangelho, que é a introdução, diz é a única forma de passar uma informação, de ter certeza da informação vinda dos Espíritos. Também nos lembra que os Espíritos, eles não são melhores ou piores do que nós, só porque são Espíritos. Às vezes a gente acha um Espírito passa uma comunicação, ou ele é pior, ou ele não é do bem, ou ele é um Espírito que você tem que se curvar e obedecer às suas colocações.
E não é assim. Também aqui a introdução nos fala sobre essa questão de primeiro trazer a razão, o bom senso, né, dessas informações. Será que são realmente verdades? Trazer esse crivo de análise para então acreditar, entendendo que a única forma de acreditar é desta forma que eu acabei de dizer. Então, também fala-se, né, que muitas vezes outras leituras, outras fontes tentaram negar o espiritismo, mas que elas não deram continuidade, não deram fundamento maior e não conseguiram. E aí eu fiquei pensando que realmente, por ter muitas pessoas que não gosta, que não acredita, que, né, a gente ouve muito isso, eu não acredito nisso, eu não acredito em encarnação, que duvida, critica, julga e tudo mais. Só que nunca houve uma contestação embasada, nem da ciência, porque as obras, muitas obras espíritas falam muito sobre conceito científico. E eu, pelo menos, desconheço, né, nunca ouvi nem ninguém falar sobre no meio espírita que houve alguma contestação real. Chico Xavier, com mais 500 livros e muitos deles falando sobre das menor a maior partícula, né? E nenhuma foi contestada. Verídico, como aquilo ali é improvável, é irreal, nenhuma contestação chegou ao nível de anular os ensinamentos espíritas. E aí, quando a gente fala isso, eu me tiro desse conceito de espírita, porque o espiritismo não são os espíritas. O espiritismo são as orientações, as informações e que está nessas fontes deixada por Kardec. E para quem aí por acaso vê, né, a live depois ou aqui, mas que tem muita gente que acha que a gente substitui Jesus por Kardec. Não é isso. Jesus é Jesus, Jesus é o nosso mentor, nosso governador espiritual, né? E Kardec, ele veio dar continuidade na obra de Jesus de uma forma diferente, colocando mais esclarecimento, mais luz, tirando o véu, uma parte do véu que nos tinham antes, e agora que se torna mais fácil de compreender a vida, o pós esta vida aqui. E tudo isso também porque a espiritualidade maior, a espiritualidade mais evoluída, eles têm uma sabedoria de saber a hora de passar o conhecimento. O conhecimento é dosado no nosso plano na medida da nossa capacidade de se desenvolver sobre aquele assunto, da gente compreender. Inclusive, quando fala, né, sobre esse ensinamento moral, aqui a primeira parte da introdução fala assim, né, que muitos admiram essa moral evangélica, porque sublime, porque né, coisa sublime de se ver, mas alguns fazem isso por confiança, porque escutam alguém dizer e faz isso porque confia. Outros conhecem a fundo, né? Tanto, por exemplo, as obras do Espiritismo, poucas pessoas conhecem realmente a fundo o Espiritismo. E menos ainda compreendem tudo isso, que uma coisa é conhecer, outra coisa é compreender. Quantos relatos, tem um livro ali que eu estou até lendo, um relato de uma dirigente de uma casa espírita que desencarnou e teve dificuldade de se localizar, de se orientar na vida após a morte, mesmo ela sendo espírita,
de ministrar, né, palestras e tal, porque isso não... Eu estou aqui falando sobre o Espiritismo, mas não quer dizer que eu entendo, que eu compreendo sobre isso, que o meu sentimento sobre isso é pleno. Às vezes acontece aqui no intelectual, mas não acontece nos sentimentos, que é a real transformação de nós como seres encarnados. E esses ensinamentos todos dos Espíritos, eles nos deixam, são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer a todos nós e convidar à prática do Evangelho. O Evangelho que evangelizar. Educar e evangelizar é o nosso propósito de estar aqui entre encarnados. E relembrando, né, reforçando sempre que é um código de moral universal, não tem distinção de culto, de credo, de crença, de classe social nenhum. O Espiritismo é um legado da humanidade e cabe a todos nós utilizarmos, todos utilizarmos em nosso proveito e em orientação do próximo, para buscarmos o desenvolvimento do nosso pensamento. Esse é o objetivo, alargar a nossa percepção, nossa expansão de consciência, a nossa evolução pessoal, nossa evolução moral. Porque neste Evangelho, se a gente parar e aprofundar, ele dá direcionamento para qualquer coisa da nossa vida. Qualquer coisa, qualquer assunto da nossa vida, a gente traz esclarecimento no Evangelho. Da mesma forma, na Bíblia, a Bíblia tem algumas leituras que vamos dizer ininteligíveis, né? Que muitas vezes a gente não entende exatamente o que quer passar. Isso acaba abrindo a possibilidade de cada um interpretar ao seu jeito. Porém, se a gente for na origem da palavra, todas elas são orientadoras e nos orientam a nossa vida em todos os aspectos que temos. E nessa parte, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Como eu falei, é bem extenso o início, então eu pincelei alguns pontos assim bem importantes para eu não esquecer de dizer. Outra coisa importante, né, da gente lembrar, que espírita nenhum deve, nem espírito, nem ninguém dizer, olha, acredite nessa verdade, que essa é confiável, né? Os espíritos não têm nenhuma intenção de dizer isso, eles não dizem, na verdade, os espíritos mais elevados. Quando os espíritos respondem a toda e qualquer pergunta, isso quer dizer que eles são menos elevados, como diz, são levianos, porque os espíritos elevados não vão responder qualquer pergunta dando orientações diretas. Isso é similar ao nosso dia a dia, se a gente parar para pensar. Sabe quando tem algumas pessoas que saem te perguntando tudo, né, para você responder, que é curioso, quer saber tudo, ou então sai falando tudo ali, e às vezes é da vida de alguém, às vezes de uma coisa que não precisava ser público, mas é a necessidade de falar. Então é uma imaturidade do espírito de querer falar além do devido. E a espiritualidade é da mesma forma, como a outra parte disse, né? Os espíritos não é porque espírito que eles são evoluídos ou menos evoluídos. Às vezes é igual, não é? Espiritismo é luz, clareio que antes estava encoberto pela escuridão. Exatamente, Dina. E é uma luz tão maravilhosa, né? Tão clareadora, que para quem se identifica é muito bom.
Mas entendemos nós, sabemos, né, que todas as formas de compreensão do Evangelho são válidas e como os Espíritos, né, salientam, no momento do entendimento de cada um, vem o conhecimento. Então, a gente não deve empurrar conhecimento, forçar alguém a entender algo que não está no momento de alguém entender, de querer entender. E tá tudo certo, cada um com a sua caminhada, com a sua estrada. A espiritualidade tem as suas opiniões, só para concluir esse assunto, né? Tem as suas opiniões que não são mais que opiniões como cada um de nós. Você fala, Suzana, me dá um conselho, eu vou dar um conselho baseado na minha vivência, na minha opinião. A espiritualidade, muitos, a não ser com nível de evolução maior, vai dar conforme a sua opinião pessoal. Aí, quando a gente... E por isso muita descredibilidade quando se fala de espiritismo, né? Porque houve muitas falácias, muitas até médiums que acabavam né, usando da mediunidade infelizmente de uma maneira um tanto indevida, e passava então essa vulgarização da comunicação com os espíritos e confundindo esse ensinamento tão profundo e tão verídico que é o Espiritismo, que são os ensinamentos que constam nas obras de Kardec, que se a gente for ver, e esse capítulo é para nos trazer esse esclarecimento, não foi um espírito que chegou e falou, Kardec, vai escrevendo aí que eu vou falando. Não foi, Kardec teve muito trabalho para coletar informações, né, de diversos médios, analisar essas informações e compilar nesses livros que nós temos, e um deles é o Evangelho segundo o Espiritismo. E muitos, né, também confundem que a gente não usa a Bíblia, que existe muito mito sobre o Espiritismo, na verdade, né? E a verdade é que nós só temos uma maneira de entender diferente, uma maneira assim, um caminho diferente de entender tudo isso, sendo que todo o ensinamento também está em todas as outras fontes de conhecimento de evangelho moral, todas. Em todo o tempo da humanidade também esteve o Espiritismo, de uma forma ou de outra, sempre estava lá. Às vezes a gente mesmo espírita fica ali fechada, achando que o Espiritismo veio depois de Kardec, que foi agora, recente. Não, em todo o tempo existia Espiritismo. Só que ele era manifestado através da linguagem, da forma, das crenças de uma outra maneira. Então ele foi compilados esses ensinamentos agora, mas a sua manifestação esteve o tempo todo entre nós. Lembrando que não tem nada a ver com religião. Eu estou nessa live aqui na Casa Fraterna, Casa Espírita, que pode ser considerada uma religião ou não, mas nesse momento essas orientações não têm nada de religião, nada, nada, nada. Isso aqui são orientações para qualquer pessoa. Quem queira entender mas você está falando de espírito, mas espírito somos todos nós. Nós somos um espírito, ocupamos um corpo físico, uma mente, estamos nessa transição encarnatória e qualquer um que está nesse plano passa pela mesma situação de ser um espírito antes de tudo. E sendo um espírito, precisamos de esclarecimento sobre esse espírito, essa alma que anseia tantas coisas, tanta evolução. E às vezes a gente não compreende a nossa vida
exatamente por isso, porque a gente está buscando fundamento no corpo, na matéria, na mente, e não é de lá que vem o pedido, que vem as angústias, é da nossa alma, é das nossas vivências encarnatórias. E aí é lá também no nosso espírito que nós precisamos de ter resposta. E por isso é enriquecedor esses ensinamentos do Espiritismo, né? Para nos auxiliar nessa caminhada aqui. É como se nós tivéssemos umas dicas importantíssimas. E olha que dica, né? Elas são extremamente esclarecedoras. Que a gente chega aqui, como eu brinco, formatado, né? Apaga todas as nossas memórias e chega aqui de criança e vai se construindo. E claro que tem algumas memórias que estão ali latente, mas a gente não sabe disso. A gente vai vivendo como se tudo que eu sei hoje veio do útero da minha mãe para cá, dessa encarnação. E não foi, né? Existem as memórias celulares que estão aí, manifestando muito mais do que exatamente aquilo que eu vivi nesta vida. Então, é fundamental todos nós buscarmos o entendimento do Espírito para a gente ter uma vivência encarnatória mais leve, menos culposa, menos melancólica, menos triste. Porque quando a gente não acha resposta para a nossa alma, para as nossas dores, dói mais ainda, é mais profundo as feridas que se abrem, porque não se acha o remédio, né, para essas dores. Então, indo para o final aqui da introdução, também traz esse capítulo algumas orientações sobre o esclarecimento sobre os povos da época de Jesus, porque durante todo o Evangelho faz menção a esses povos, os samaritanos, nazarenos, publicanos. Quem são essas pessoas, né? Faz parte da nossa história. Os cobradores de pedágio, os fariseus, escribas, saduceus, os essênios, os terapeutas. Então, todos eles estavam na história de Jesus e eles são muito citados nos evangelhos e neste evangelho também. Então, eu não tenho como nem pincelar cada um deles, mas está lá na introdução do Evangelho a explicação, né, a orientação de quem são eles e por que cita eles no Evangelho, os ensinamentos voltados para eles. Até esclarecedor algumas coisas que a gente acha uma coisa e depois não é bem aquilo. E por fim, né, nesse item fala sobre os antecessores de Jesus, que um deles é o Sócrates, né? Sócrates antecedeu a Jesus. E assim como Jesus, Sócrates não deixou nenhum escrito por ele mesmo. Sócrates teve um discípulo que foi Platão, que muitos até confundem, né? Muitas vezes a gente confunde Sócrates e Platão, mas o Platão era discípulo de Sócrates e que escreveu tudo o que nós temos de conhecimento sobre Sócrates. Ele também teve o propósito, a missão dele, assim como Jesus, de trabalhar e eliminar a hipocrisia, né, as formas externas e o preconceito religioso. Então eu não posso deixar de falar que durante todo o processo de estudo, de reflexão do Evangelho, não há religião, até porque eles defendiam isso, né, os preconceitos religiosos. Isso é tão importante, gente, porque a religião ajuda quando é pra gente. Eu falo que eu ainda preciso de religião para eu me melhorar, mas a religião que me puxa
para o trabalho, para a reflexão, para entender essa religião que a gente precisa. Mas aquela religião que separa o do outro, que cria casta, que o de lá é mais certo ou menos certo, isso não. Então Sócrates, Jesus, eles vieram, né, combater esses preconceitos religiosos. Então, se a gente está na orientação deles, a gente tem muita responsabilidade de entender, não tem nada de religião aqui, tem a ver com os ensinamentos morais para a humanidade. E aí, também falando de Sócrates, né, que Sócrates, como Jesus, ele também foi morto, né, por criminosos, exatamente por defender uma crença diferente, que é contra as crenças religiosas, e ele também foi perseguido e morto. Tem no final desse capítulo o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e ela é muito similar à doutrina de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. A doutrina de Jesus é ser cristão, né? E alguns pontos também tem bastante coisa, depois vão lá ler, estudar e refletir, mas tem alguns que eu coloquei uma observaçãozinha, né? Enquanto tivermos nosso corpo e a alma estiver mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nosso desejo, a verdade. A gente precisa sair desse mergulho de corpo e alma na corrupção que nos encontramos. E quando a gente fala corrupção, a gente já pensa logo corrupção financeira. Mas se fosse só essa, estava bom demais. Nós nos corrompemos moralmente, que é pior ainda, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer o que é certo, do que é bom e principalmente do que é justo por alguma vantagem, por algum interesse. Isso é das maiores e piores corrupções que nós temos. Tem outra parte aqui, que no item 9, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganharia com isso os maus, pois se veria livre após a sua morte, ao mesmo tempo de seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Aquele que embelezou a alma não com ornatas estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá esperar tranquilamente a hora da partida para o outro mundo. Então, antes de Jesus, muito antes de Jesus, Sócrates falava na vida após a morte, na reencarnação. No capítulo 19, tem já no final, se os médicos fracassam na maioria das doenças, é porque trata do corpo sem a alma. E visto que o todo não está em bom estado, é impossível que a parte seja saudável. É um ensinamento bem profundo e que o Espiritismo também vem tratar isso assim tão em detalhe, em muitas obras, muito esclarecimento, muito detalhe. A gente só não sabe se a gente não quiser, porque em cada parte do nosso ser nós achamos orientações através dos espíritos, e agora mais ainda que os canais de comunicação se abriram muito mais. Nós podemos até ouvir a espiritualidade falando uma live ao vivo, né? Coisa que isso antes não acontecia. E no fim, no capítulo 21, a sabedoria em não acreditar saber o que você não sabe. Esse aqui é bem filosófico, é a cara de Sócrates.
E isso é dirigido àqueles que criticam aquilo, que desconhece até mesmo a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo assim: tentemos primeiramente torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Caso contrário, não nos preocupemos com eles e não preocupemos senão com a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos incomodamos. É assim que devemos proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou de má fé. Se Platão viesse hoje, acharia as coisas mais ou menos como em seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Sócrates também encontraria gente que zombaria de sua crença nos espíritos e que o trataria de louco, assim como o seu discípulo Platão. Então a gente vai ter controvérsia, vai ter quem não acredite, quem não confie, só que a gente tem que focar no que é verdade. A gente tem que convencer ninguém, até porque a gente não é dono de forma alguma da verdade, mas entendendo que é bom, é justo. E a gente olhar se é bom e se é justo não do ponto de vista desta matéria que logo se encerra, mas da eternidade, como Sócrates, deixou aqui atrás. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, então o homem mau se veria livre dos seus vícios, dos seus males feitos. E o bem que passou a vida a entregar, e ser do bem não é fácil. Então, como seria nessa justiça de Deus se não houvesse essa vida após a morte, as reencarnações e as sucessões? Isso vem nos trazer um consolo muito grande para quem não tem nada de nenhum conhecimento espírita. Isso é muito consolador. E é por isso que a gente faz aqui, insiste nas nossas lives, insiste, não persevera, o trabalho e tudo mais, porque uma pessoa que ainda não teve acesso pode ter o acesso a algum conhecimento e levar a luz à sua caminhada, que já é por si só tão densa, tão cheia de desafios. E quando a gente tem uma luzinha que clareia, que nos dá um direcionamento, isso é muito bom. E é por essas e por todos nós que fazemos isso. Neia colocou: ainda não aprendi espiritismo, não tenho vontade, mas o pouco consigo entender foi que me ajudou no ano 2021, um ano de muita doideira. Exatamente, o espiritismo é muito consolador, como foi a promessa, promessa entre aspas, de Jesus: enviarei o Consolador prometido. Eu já disse aqui uma vez, eu desafio, não a verdade, mas a achar a resposta para as nossas inquietações, a buscar, e encontrar essas respostas para as inquietações no Espiritismo. Elas estão aí para todos nós. E sempre lembrando, o Espiritismo não é do espírita, o Espiritismo é da humanidade. É a continuação dos ensinamentos de Jesus, que Jesus foi a continuação de Moisés, de Sócrates e tantos outros que deixaram, e muitos outros que nos orientam até hoje. Aí é isso, agradeço muito a companhia de todos vocês aqui, a companhia de quem vai ver depois. Eu peço
em alma, que Jesus nos envolva, a todos vocês aqui presentes, em pensamento, em físico, que a espiritualidade maior da casa fraterna nos envolva, os nossos lares, nos acolha, nos direciona. Que a gente lembre sempre que temos um anjo de guarda, um mentor amável, amoroso, só pra gente, para nos cuidar, nos orientar. E a todo tempo a gente fecha o olhinho e chama Ele e sente sua presença no seu coração. E Ele vai estar ali intercedendo junto a Jesus em qualquer coisa que estiver acontecendo. Nós temos auxílio, nós temos companhia e amparo, porque nunca estamos sós, sempre estamos acompanhados de Jesus e de toda a sua falange de luz. Então, que Deus esteja com todos nós agora e sempre, que assim seja. Um abraço no coração de todos vocês e até a próxima semana.